No passado, antes de a condenação cair sobre as terras do Sempre Verão e riscar a cidade franca de Valíria do mapa, o grande Império Valeriano se estendia por uma grande porção de Essos e das ilhas adjacentes, desde a costa do Mar Estreito até a Baía dos Escravos, e da Floresta de Coor e dos limites do antigo reino de Sarnor até as águas do Mar do Verão. Um território tão vasto necessitava não apenas de uma poderosa força militar para ser mantido sob controle, mas também de uma força cultural para se manter coeso através dos séculos. E essa força era o Alto Valeriano. Desenvolvido entre os valerianos ao longo dos séculos e milênios, o Alto Valeriano foi o idioma oficial de todo o território dominado pelos Senhores dos Dragões até a dissolução do Império, cerca de 400 anos antes dos eventos descritos nas Crônicas de Gelo e Fogo. A criação dos rudimentos do idioma fictício pode ser creditada ao próprio George Martin ao escrever sua obra. No entanto, como ele próprio admitiu em entrevista, devido a seus conhecimentos limitados na área de criação de idiomas e linguística, ele não seria capaz de desenvolver toda uma linguagem como deve ser, com regras, gramática, léxico e consistência. Ao contrário de um de seus grandes inspiradores, o escritor britânico nascido na África do Sul, J.R.R. Tolkien, criador do universo do Senhor dos Anéis e considerado o precursor de todo o gênero da alta fantasia moderna, uma vez que Tolkien foi ele mesmo um filólogo e linguista formado na Universidade de Oxford, e desenvolveu a fundo os idiomas ficcionais que constam de sua obra, como a língua e a escrita élficas. Desse modo, a criação do Alto Valeriano falado em Game of Thrones coube ao linguista e escritor americano David J. Peterson, que também foi o responsável pelo desenvolvimento da língua Dothraki, para ser usada na série e a pedido da HBO. Expressões como Dracarys, a palavra valeriana para fogo de dragão, Valonqar, que significa irmão mais jovem, e Valar Morghulis e Valar Dohaeris, que significam respectivamente todos os homens devem morrer e todos os homens devem servir, e são tidas como lemas dos homens sem rosto de bravos, foram criadas pelo próprio Martin e constam da obra original, mas a maior parte do léxico do Alto Valeriano, que só pode ser encontrado na série, é de autoria de Peterson, e será analisada a fundo mais adiante neste mesmo vídeo. De volta ao universo das crônicas, o Alto Valeriano não deixou de existir quando a própria Valíria desapareceu, sobrevivendo nas mentes, nos registros e através de seus idiomas bastardos. Dentre todas as 9 cidades livres, apenas Bravos não foi fundada por colonos ou soldados de Valíria, de modo que após a condenação, o Alto Valeriano continuou a ser a língua oficial dessas cidades, mudando gradualmente ao longo do tempo, devido à independência existente entre as cidades e à ausência de um poder central. Por conta disso, ao final do 3º século após a conquista de Aegon, as 8 variantes de valeriano falada nas cidades livres, às quais se convencionou chamar de Baixo Valeriano, estão em vias de se separar em 8 idiomas diferentes, todos com as mesmas raízes, mas não mais totalmente inteligíveis entre si. E mesmo a variante falada na cidade livre de Bravos, baseada na fala dos ex-escravos valerianos fugitivos que fundaram a cidade, está em processo de se tornar um idioma totalmente à parte dos demais. O valeriano também deixou descendentes na Baía dos Escravos. Ali, a língua dos colonos valerianos, que é conhecida como valeriano bastardo, se misturou aos dialetos descendentes do Giscari antigo falados pelos povos de Astapor, Yunkai e Meereen, dando origem a uma língua híbrida singular, totalmente incompreensível para os povos das cidades livres, mas ainda parcialmente compreensível para os falantes da variedade pura de Alto Valeriano, apesar das expressões Giscaris. Entre si, os dialetos híbridos das 3 cidades parecem ser inteligíveis, com as línguas de Yunkai e Astapor sendo mais próximas entre si, e a variedade mirinesa sendo a mais distante, e todos são capazes de compreender a fala dos homens de Nova Gis, que aparentemente sofreu menos influência valeriana. Além de suas línguas descendentes, o Alto Valeriano também deixou muitos nomes a batizarem locais no continente. Além de todas as cidades livres com a exceção de Bravos, cujos nomes são possivelmente valerianos, cidades menores e locais como Selhores, Valissar, Volonteres, Mantares, Tolos, Elíria, Tíria e Velos também possuem nomes valerianos. No contexto dos 7 reinos, são bem poucas as pessoas que dominam o Alto Valeriano. Durante os mais de 270 anos do reinado Targaryen sobre o continente, o Alto Valeriano foi a língua oficial da família real, com cada filho e filha dos Targaryen sendo instruído na língua tanto quanto no idioma comum, como uma forma de manter a pureza cultural e demonstrar o seu status. Fora das muralhas da Fortaleza Vermelha, alguns membros das casas de sangue valeriano, como os Velaryon de Derivamarca e os Celtigar da Ilha da Garra, também cultivam o idioma.
Entre os Westerosi sem ascendência valeriana, no entanto, o interesse pelo Alto Valeriano é bem mais restrito, mas muitos dos mestres da Cidadela incluem o aprendizado do idioma como parte de sua formação, para auxiliar seus futuros senhores no trato de documentos e nas relações com comerciantes e emissários vindos de Essos. Muitos marinheiros dos Sete Reinos também possuem algum conhecimento na língua, por estarem em constante contato com estrangeiros. Entre os personagens das crônicas que dominam ou possuem algum conhecimento de Alto Valeriano, os mais destacados são Daenerys e Viserys Targaryen, os dois últimos membros sobreviventes de sua casa. Enquanto Viserys foi instruído pelos mestres de seu pai na infância, Daenerys foi ensinada pelo próprio Viserys durante seus anos de fuga. Tyrion Lannister, que aprendeu a ler Alto Valeriano sobre o joelho do mestre de seu pai, na infância em Rochedo Casterly, e recebeu instrução sobre algumas variedades faladas nas Cidades Livres de Haldon Meio-Mestre, no Donzela Tímida. Missandei Nath, a escriba de Astapor libertada por Daenerys Targaryen, que domina vários idiomas, entre os quais o Alto Valeriano. Príncipe Quentyn Martell, filho mais velho do príncipe Doran, que foi instruído sobre a escrita e a leitura de Valeriano em Westeros, mas possui pouca prática na fala. Senhora Melisandre, a sacerdotisa vermelha enviada para catequizar Stannis Baratheon, que aprendeu Alto Valeriano ainda em Ashai da Sombra. Samuel Tarly, que devido ao apreço pelo saber, já detinha algum conhecimento de Alto Valeriano antes mesmo de ingressar à Patrulha da Noite, e veio a aprender ainda mais na Cidadela. Doces, a escrava hermafrodita de Ezan Zogagas, que é fluente em 4 idiomas diferentes, um deles o Alto Valeriano. Kugurumo, o capitão do navio mercante Vento de Canela, das Ilhas do Verão, que falou a Daenerys Targaryen em Alto Valeriano, quando lhe comunicou a morte de Robert Baratheon. O jovem Griff, identidade secreta de Aegon Targaryen, que foi instruído no idioma por Haldon Meio-Mestre. O príncipe esfarrapado, líder da companhia mercenária dos Soprados pelo Vento, bem como todos os seus comandados, uma vez que o Alto Valeriano é o que existe de mais próximo de um idioma comum da companhia. Ele também possui conhecimento da variante Pentoshi de Baixo Valeriano, por ter sido príncipe da cidade em tempos passados. Illyrio Mopatis, grande mercador e magister de Pentos, que domina a língua comum, o Alto Valeriano e o Baixo Valeriano Pentoshi. Tishon Nestores, o emissário do Banco de Ferro de Bravos enviado para encontrar Stannis Baratheon, que domina a língua comum e o valeriano. Por fim, eis uma lista de palavras e expressões importantes em Alto Valeriano, desenvolvidas pelo próprio David Peterson e seus significados em português. Ritsas, olá. Kessa, sim. Daor, não. Kirim você, obrigado ou obrigada. Costilus, pode significar tanto por favor quanto talvez, dependendo do contexto. Geros Ilas, adeus. Dovagedi, imaculado. Kelitis, alto, em um comando para que alguém pare. Munha Zaldrizoti, mãe de dragões, título conferido a Daenerys Targaryen. Valirio Munho Engos Nhuris Issa, valeriano é minha língua materna. Skoros Morgoth Vestri, o que dizemos à morte? Tubidaor, hoje não. Bantis Zobri Issa Se Osindotiledis, a noite é escura e cheia de terrores. Avi Jorilan, eu te amo. Skoriot Nhuris Zaldricesse Ilsi, onde estão meus dragões? Nhuhor Lir Gurena, vou tomar o que é meu. E, como bônus, 4 expressões populares na série. Scori de Maliti Tintir Timis, Irnis e Amorgulis. Quando se joga o jogo dos tronos, ganha-se ou morre. Daoruni Yimi Yono Sonaro, você não sabe nada, Jon Snow. Lannister va Morio Ziha Gelini Ademis, um Lannister sempre paga suas dívidas. Sikudi Nopasmi, 7 infernos.